Olá, meu nome é Edna e atualmente eu sou conselheira na Sociedade dos Espíritas 3 de outubro. Eu vou começar a minha live de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe o que Kardec falou sobre a pandemia? Eu achei interessante fazer essa pergunta porque eu tenho observado que muitos espíritas desconhecem o que Kardec falou a respeito, o que há na codificação a respeito de pandemia. E é interessante nós notarmos que há, sim, na Revista Espírita, duas manifestações e considerações de Kardec a respeito desse tema. Então vamos lá. Para quem não sabe, a Revista Espírita ela foi um verdadeiro laboratório para Allan Kardec. Ela foi criada em Paris em 1858. E Kardec lançou essa revista com o seguinte objetivo: era coletar dados de todos os espíritas de todas as partes do mundo, artigos, comunicações, evocações, e ele fazia uma análise de todo o conteúdo e o que ele julgava interessante que fosse publicado, porque isso contribuiria com o espiritismo nascente, ele publicava. E muito do que consta na Revista Espírita hoje faz parte dos 5 livros básicos da doutrina espírita. Então, é muito interessante, são 12 volumes, que foram de 1858 a 1869, ano de falecimento de Allan Kardec. São volumes muito interessantes, que são facilmente acessíveis pela internet, e lá se encontra coisa muito interessante. Kardec era um homem muito inteligente e muito culto, e se preocupava muito com tudo que dizia respeito à humanidade. Então, nós vemos que na Revista Espírita de novembro de 1865, que consta a narrativa de um advogado dizendo que em Constantinopla havia tido uma epidemia de cólera que havia ceifado a vida de mais de 70 mil pessoas. E que isso foi um verdadeiro flagelo. E na correspondência, a pessoa narra que o conhecimento do Espiritismo o havia ajudado muito a passar por aqueles momentos tão difíceis, porque a crença na imortalidade da alma, na lei de causa e efeito, tudo isso o havia ajudado a entender qual o processo, por que havia necessidade daquilo pelo qual as pessoas estavam passando. E ele conjecturava também que talvez por esse fato os espíritas tivessem sido menos afetados pela pandemia. Aí Kardec, comentando esse artigo, ele diz o seguinte, que em hipótese nenhuma, ele é muito enfático, não é por serem espíritas que as pessoas foram poupadas, porque a doença, ela pega bons e maus, mas que os espíritas, eles, por terem uma maior fé, por eles acreditarem que aquilo é apenas um momento na história do espírito, ele, em si mesmo, ele conseguiria fazer com que a pessoa tivesse mais forças e às vezes até contribuir até para o seu próprio bem-estar e sistema imunológico, porque ele estaria mais em paz diante daquela situação tão difícil. E Kardec relata que as epidemias, como elas causam um número de mortes muito grande, elas causam uma comoção muito grande. E que a crença no futuro e na imortalidade da alma, ela dá aos espíritas um entendimento mais amplo e os prepara melhor para enfrentar essas pandemias, que sempre existiram e sempre vão existir na história da humanidade. Nesse mesmo artigo, olha que interessante, Kardec enfatiza que de modo algum deveremos negligenciar as precauções necessárias em termos de higiene e prudência e o distanciamento de toda causa de insalubridade, que vem a ser hoje o que nós convencionamos chamar de distanciamento social. Vejam que já naquela época, Kardec jamais contradizia a ciência e dizia que todos os cuidados deveriam ser tomados para evitar de se contrair a doença. Um outro artigo também, publicado na Revista Espírita, desta vez em julho de 1867, também narra uma correspondência de uma pessoa que morava nas Ilhas Maurício, informando que a ilha estava sendo devastada por uma febre muito grande, que deixava a pessoa prostrada por muitos dias
e que o único lenitivo que existia para ajudar as pessoas, que não era a cura, mas era uma ajuda para conter os sintomas, era o quinino. E isso era muito caro. O que aconteceu? Os farmacêuticos compraram grandes quantidades do quinino e vendiam a preços exorbitantes, e as pessoas menos favorecidas não tinham acesso a esse medicamento, então sofriam horrivelmente e não tinham a menor possibilidade de adquirir esses medicamentos. Então foi uma coisa muito triste, muito sofrida, os habitantes sofreram imensamente. E o autor dessa correspondência, ele narra que ele também, embora toda a dificuldade, o sofrimento que ele tinha passado, o Espiritismo tinha ajudado muito na compreensão dos fatos, na compreensão do que havia ocorrido realmente, quais as possíveis causas, e a esperança que ele tinha de que tudo logo acabasse e que dali surgisse um mundo melhor, algo de bom surtiria depois de todo aquele pavor pelo qual eles tinham passado. Aí nós ficamos nos perguntando se Kardec falou alguma coisa na codificação. Ele fala mesmo. Na questão 737, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Vejam a resposta que foi dada a Kardec: para fazê-lo progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Essa questão não quer dizer em hipótese alguma que é um castigo de Deus, porque, como nós sabemos, Deus não castiga e nem premia ninguém, mas sim que isso é necessário para a evolução de nós como humanidade e do planeta também, que está sujeito a várias movimentações e a várias transformações. Nós sabemos que, infelizmente, como humanidade, nós temos cometido muitos equívocos. Nós estamos invadindo florestas, dizimando florestas, ocupando espaços que antes eram ocupados apenas por animais. Nós estamos prejudicando o meio ambiente, o efeito estufa e todas as grandes mazelas que ocorreram depois da Revolução Industrial. O que foi um bem também trouxe muito mal para a humanidade. E nós ainda não chegamos num ponto de equilíbrio com a natureza. Por isso que o planeta também, ele tem que chegar ao ponto de harmonia que lhe foi tirado. E ele automaticamente vai provocar flagelos. E o homem também, pela sua ignorância, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, ele também ainda não se conscientizou de que ele precisa ser fraterno, humano, ajudar o próximo, ter empatia com o sofrimento alheio. Não há como ter tanta desigualdade social, não é possível que tantos tenham tanto e tantos tenham tão pouco. Tudo isso precisa ser mudado. E esses grandes eventos que ocorrem na história da humanidade ajudam o homem a ser melhor, ajudam o planeta a evoluir. E nós, como humanidade, temos o dever de nos cuidarmos e cuidarmos da nossa casa planetária. Nós não podemos, de forma nenhuma, negligenciar a ciência. Nós devemos acreditar em tudo o que a ciência tem demonstrado e fazer de tudo para evitarmos o contágio, para evitarmos de trazer prejuízo para nós e para os outros. E nós temos que ter a certeza de que tudo isso é passageiro. Tudo isso faz parte desse nosso processo evolutivo. Não é castigo, não é nada. É apenas a sucessão dos fatos, a sucessão das eras. Na Gênese já está escrito que esse período seria assinalado por grandes conflitos, por grandes problemas. E isso faz parte também
Isso já era previsto. As humanidades, elas não evoluem numa linha reta. Existe uma espiral evolutiva. E nós vamos, aos poucos, galgando, passo a passo, até chegarmos a um momento em que nós estaremos despojados do que mais nos agrilhou a esse planeta, que é o orgulho e a vaidade. Então, nós temos que ter, como espíritas, meus amigos, perceber o alcance de tudo que está nos acontecendo e termos a certeza de que tudo passa, porque nesse mundo nada é perene. Tudo aqui passa devagar e tudo se transforma. É um mundo em constante transformação. Nada fica como está. E de todas as catástrofes, de tudo que ocorre, sempre surgem coisas boas. A própria ciência e os historiadores são unânimes em afirmar que depois de grandes tragédias, como guerras, como epidemias, a sociedade sempre melhora. Novos medicamentos acabam surgindo, novas formas de tratamento, as pessoas se solidarizam mais, corrigem rumos. E isso é o que vai acontecer com a nossa sociedade também. Não será de uma vez só, mas certamente será um grande passo. A humanidade caminha para ser melhor e certamente será. Porque, como eu disse, tudo se modifica, tudo se transforma e tudo melhora. Então, meus amigos, fiquem em paz e até outra oportunidade.